Olá, saudações a todos. Vamos iniciar um ciclo de diálogos, de palestras, de conversas. Essa é uma aula, ou uma apresentação, melhor dizendo, no modo teste, para a gente ter um início aí, um início de bate-papo a respeito da 5419 de 2025, sendo que essa está prevista a sair em 2025, né? Ela ainda não foi liberada, ainda está em período de revisão. Nós estamos ainda há 3 meses aproximadamente do lançamento dessa norma, mas ela já suscita aí vários diálogos, várias conversas. Já existem muitas mudanças da de 2015 para a de 2025, e sobre essas mudanças nós vamos dar início aí a um ciclo de bate-papo, de conversa, onde a gente vai tentar abordar os temas que são mais impactantes, mais pertinentes a quem trabalha aí com proteção contra descargas atmosféricas. O projeto está em consulta, né? Um projeto de consulta nacional. Quem quiser entrar lá no site da ABNT, Consulta Nacional, vai ver as 4 partes da norma, tem até a opção lá de você dar o seu palpite, dar o sua contribuição, que às vezes você vai ler a norma e você se percebe de pontos que você poderia contribuir para que ela fosse melhor. É exatamente isso que é uma norma da ABNT, né? É uma norma que as pessoas participam. Quem são as pessoas interessadas? Os fabricantes, os prestadores de serviços, a sociedade como um todo, né? Por isso que chama a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. É uma entidade civil sem fins lucrativos, com ideia ou pelo menos proposta de formular normas que representem os interesses da sociedade. Ela ainda continua dividida em 1, 2, 3, 4 partes, a saber aí princípios gerais das ameaças contra descargas atmosféricas, princípios gerais, né? Ameaças das descargas atmosféricas. A parte 2, a análise de risco, que antes se chamava gerenciamento de risco, e agora está com o nome análise de risco. A parte 3, danos físicos e a estrutura, e a parte 4, que são as MPS, medidas de proteção contra surtos. A história do SPDA, das proteções contra as descargas atmosféricas, ela data de coisa muito mais antiga que Franklin. Se você for analisar a história, aquelas estupas hindus, os próprios templos gregos e romanos, todos eles já tinham consciência que estruturas altas em topos de colina recebiam muitos raios. Então, vocês vão notar que elas têm uma espécie de captor, elas têm um elemento ali de captação, que é feito de pontas metálicas. As pontas proeminentes de templos budistas e hindus, você vai reparar que elas eram preparadas para serem alvos de descargas atmosféricas. Eles não tinham o conhecimento que temos hoje sobre captação, descidas e dispersão no solo, muito menos sobre as MPS, né? Mas você vai encontrar já. Todavia, no entanto, contudo e porém, somente em 1755, sobre as luzes do Iluminismo, Benjamin Franklin questionou se raios poderiam ser, ao menos, controlados do ponto de vista de recebê-los e dissipá-los de forma segura para o solo. Não controlá-los a ponto de repeli-los, né? Muito embora Benjamin Franklin fez exatamente essa tentativa, essa busca, mas ele também percebeu que podíamos controlá-los do ponto de vista de recebê-los e dissipá-los para o solo, mas não a ponto de repeli-los, né? Isso não é possível. As igrejas católicas, elas têm um longo histórico de associação aí com raios e com descargas atmosféricas, a saber, né, que essas igrejas católicas sempre se propuseram a se colocar no lugar mais proeminente, mais visível de todas as cidades. Veja,
Minha cidade é Extrema, Minas Gerais. Está no topo de uma colina. Itapeva, do nosso lado aqui, no topo de uma colina. Quase todas as cidades que eu conheço, as igrejas católicas, quando chegou, fundaram as cidades, já colocaram ali uma igreja católica. É algo muito cultural e religioso, claro, né? Eles sempre se locaram no topo ou nas proeminências, ou seja, ficava muito visível, o sino da igreja poderia ser ouvido e marcar as horas para as cidades. Todavia, esses mesmos operadores de sino, né, os sacristões ali, que ficavam extremamente vulneráveis. Existe na Europa relatos de sacristões, muitos sacristões que vieram a falecimento devido a serem alvejados por descargas atmosféricas. Aí as tropas romanas já tinham orientações expressas de não portar os seus escudos e lanças, os seus escudos, as suas lanças levantadas, né, que são praticamente captores, quando estavam se deslocando pelo campo em dia de tempestade. Então, o iluminismo ele foi fundamental, porque as luzes do iluminismo, vários dogmas religiosos foram revisados às luzes da ciência, às luzes da perspicácia da ciência, da pergunta, do questionamento, da observação, da análise e da interpretação desses fenômenos. O iluminismo foi ponto fundamental para o surgimento de ciências como a termodinâmica, ciências como a eletrostática, a eletrodinâmica, e também isso tudo, a princípio, em 1756, influenciou Benjamin Franklin a se questionar se o fenômeno descarga atmosférica não se tratava de uma descarga eletrostática. Então, ali, a partir de um jarro de Leyden, ele entendeu que sim, e ele associou, então, que uma ponta, assim como ele descarregava a eletrostática do jarro de Leyden sem muitos prejuízos por uma ponta metálica aterrada, se ele não poderia fazer uma associação direta disso com relação aí ao seu captor, descida e aterramento. Já em 1869, essa ciência das descargas atmosféricas já tinha andado bastante. Nós vimos aqui num periódico 1869, The Wonders of Science, nós já vemos aqui uma aplicação num paiol de munição de um SPDA isolado. Bom, nos próximos slides, na nossa próxima conversa, nós vamos conversar sobre como esses fenômenos se dão. São fenômenos climatológicos que surgem através de nuvens cúmulos nimbus, essas por serem nuvens altas e terem grande convecção, sistemas convectivos, têm também grandes separações entre as cargas positivas e negativas. Ao formarem essas cargas positivas e negativas, as nuvens se caracterizam como grandes pilhas, grandes fontes geradoras de energia elétrica bipolares, com polo positivo acima, polo negativo abaixo, ampliando, não criando, porque as linhas de tensão natural a partir do solo, elas já existem na base aí de 100 volts por metro. Só que em dias de tempestade elas passam para 6.000 volts, 600 volts metro, e propiciam o rompimento entre a camada negativa da nuvem e a camada positiva do solo, formando aí descargas atmosféricas, como nós vamos tratar aí nas nossas próximas conversas.